Isaías 38, 1-7. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Aleluias. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, usa-me como um canal, como instrumento diante de Ti, para pregar a Tua palavra nesta manhã. Espírito Santo, eu dependo totalmente do Senhor. Eis-me aqui na Tua presença, Pai. Fala comigo, fala com a Tua igreja, ministra, Pai, nos nossos corações, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. E isso te será da parte do Senhor como sinal, que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Aleluias. Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é bom. Deus, Ele preocupa com os seus filhos, Ele preocupa com teus servos. Ele preocupa com a situação que você vive hoje. Ele preocupa com o que você passa. Ele preocupa com as suas lágrimas. Ele preocupa com tudo aquilo que você vive. E a Bíblia conta a história de Ezequias. Ezequias foi reconhecido como um bom rei, que andou nos caminhos do Senhor, que ele fez a vontade do Senhor, e ele realizou profundas mudanças lá em Judá, na época que ele foi rei. Ele reformou, ele acabou ali com a idolatria, ele restaurou a adoração e o louvor ao Senhor. Mas um dia, meu amado, ele é surpreendido, né, com uma enfermidade, diz a palavra, que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. A vida, a gente, acontece isso, você está vivendo uma vida normal, fazendo a vontade do Senhor, pregando, vivendo, agindo como Deus quer, mas somos surpreendidos muitas vezes, meu irmão, com uma enfermidade, somos surpreendidos com problemas de família, somos surpreendidos com situações que nos tiram o chão, que nos tiram, minha amada, a nossa base, que nos deixa totalmente sem prumo, que nos deixa sem ação. E isso aconteceu com um homem que foi temente ao Senhor, que foi fiel a Deus. E Deus manda que o profeta Isaías fala ainda, dá uma palavra, dá ali uma palavra para o rei. Além dele estar enfermo com uma doença mortal, a Bíblia fala que Isaías chega para ele e fala: olha, Deus disse que para você arrumar a sua casa, arruma a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Imagina que complicação, que situação que aquele rei estava vivendo naquele momento. Imagina, meu amado, você chegar, um profeta vem na sua casa orar, aí quando você vê, né, o profeta, um homem de Deus está vindo na minha casa, com certeza vai falar coisa boa, ele vai orar por mim, vai me falar uma coisa, vai profetizar algo para mim que eu estou esperando, uma bênção que eu estou esperando há muito tempo. Mas não, o profeta vai e fala: olha, arrume a tua casa, porque essa enfermidade não é para a vida, mas essa enfermidade é para a morte. Tu morrerás e não viverás. Eu imagino que tristeza não deve ser isso. Mas eu aprendo com esse texto aqui de Isaías. A Bíblia, quando ela mostra para a gente, ela traz ensinamentos em toda a palavra. E neste texto que nós lemos agora, do livro de Isaías, capítulo 38, sobre a vida do rei Ezequias, meu amado, nos traz ensinamentos muito importantes, nos traz lições muito importantes para a nossa aplicabilidade na nossa vida. E eu aprendo aqui a atitude correta daquele rei diante de uma má notícia. Eu aprendo e quero compartilhar com você que nós precisamos aprender, minha amada, no momento da adversidade, no momento de uma má notícia, ter uma atitude correta. A Bíblia fala que quando Ezequias recebeu essa notícia, ele abre o seu coração a Deus. Olha o que diz o verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra: orou a Deus. A atitude, meu amado, correta mediante uma notícia ruim,
uma notícia de morte, uma notícia de perda, uma notícia de enfermidade, uma notícia, minha amada, que você não tem um domínio sobre ela. Tem notícia que chega para mim e para você, que nós conseguimos resolver. Mas tem notícia que chega, tem alguma coisa que nos traz a nossa vida, que nós não temos condições de resolver. Não temos saída, não temos como fazer nada. E neste momento eu aprendo aqui, eu sempre tenho, Deus tem falado no meu coração, e a palavra do Senhor nos mostra isso. No momento que você não sabe o que fazer, vai para o Senhor. A atitude daquele homem, no momento daquela notícia ruim, ele foi buscar a Deus. A Bíblia fala que ele orou ao Senhor. A oração, eu aprendo com o Senhor, que tem que ser o nosso primeiro recurso diante de uma notícia ruim, diante de um caos, diante de uma tempestade. O rei Ezequias podia muito bem ter tomado uma outra atitude, ter chorado, né, ter reclamado, ter murmurado. Muitas vezes é assim que nós fazemos. No momento que recebemos uma notícia ruim, nós choramos, nós murmuramos, nós tomamos a atitude de reclamar com alguém, de falar para uma pessoa ou para outra o que está acontecendo. A primeira coisa, atitude temos que aprender. Qual atitude que eu vou ter mediante uma notícia ruim? Primeiro. Segundo caso, meu amado, a oração é o nosso primeiro recurso. A Bíblia fala que ele orou ao Senhor. Quando você receber uma notícia ruim, não vai murmurar. Não vai, meu amado, contar para alguém. Vai a Deus. Vai àquele que pode. Vai àquele que tem condições de fazer um milagre. Vai àquele que tem condições de trazer uma resposta. Vai atrás daquele que tem condições de trazer algo que vai te dar esperança, que vai te dar condições de você firmar o seu pé. Porque no momento da adversidade, no momento da notícia ruim, nós ficamos totalmente instáveis. Nós ficamos, meu amado, totalmente sem lugar, ficamos totalmente sem ação. Mas quando você ora, quando você clama, vem uma paz no seu coração, vem uma atitude, vem um sentimento de fé, vem um sentimento de esperança no Deus que pode. Foi isso que Ezequias fez. Ele foi clamar ao Senhor, ele foi clamar àquele que podia fazer um milagre. É muito fácil a gente falar assim, eu tenho fé, mas a nossa fé, ela tem que ter foco. A nossa fé, ela tem que ter direção. A nossa fé não tem que ser em qualquer coisa. A nossa fé não tem que ser em qualquer situação. A nossa fé tem que ser no Senhor. A nossa fé tem que ser naquele que pode fazer o milagre. Você tem noção do que é isso? Ezequias era o rei de Judá, ele podia, meu amado, ter feito várias coisas. Mas ele foi, a Bíblia fala, que ele orou ao Senhor. Ele orou a Deus. Ele foi naquele que podia fazer algo por ele. Ele foi naquele que podia mudar a história dele, mesmo já tendo determinado que ele não viveria, mas ele morreria. Ele não concordou, ele não ele não recebeu aquela notícia. Ele falou, eu quero mudar essa situação. Eu vou naquele que pode mudar. Ele determinou, mas ele pode mudar se ele quiser. Deus, ele não tem prazer de te ver triste. Deus não tem prazer em ver o filho dele sofrer. Ele muda decreto, ele muda aquilo que ele falou para ver o filho dele em paz, com o coração em paz. Isso nos ensina esse texto. Ele tinha determinado, ele tinha falado, Isaías, volta lá. A Bíblia fala que Isaías não tinha nem saído do palácio. Quando ele voltou para dar outra notícia que eu vou falar daqui a pouco, ele mandou Isaías lá e falou, olha, vai, arruma a tua casa, porque essa enfermidade não é para a vida, você não viverás e sim morrerás. Imagina a tristeza desse homem. Mas ele orou. Ele foi atrás daquele que tem o domínio de todas as coisas. Que tem o domínio, amado, de mudar a história. De mudar uma decisão. De mudar uma determinação. Eu quero que você aprenda isso essa manhã. Talvez você já tenha uma notícia ruim. Talvez você tenha recebido um diagnóstico ruim de um médico. Ou uma notícia ruim de um emprego. Mas você pode orar. Não confie na situação que está acontecendo. Não confie na circunstância que está vivendo. Mas confie naquele que pode mudar a história. Confia naquele que tem o poder de mudar a situação que tu vive hoje. Que te traz choro, que te traz lágrima, que te traz aflição. Eu tenho vivido isso na minha vida. Buscar a Deus. Eu quero viver milagres.
Eu quero confiar não nas circunstâncias. Gente, porque a circunstância não está boa. A circunstância está adversa. Mas é no Senhor que temos que crer. É no Senhor que temos que confiar. E a Bíblia fala, o verso 2 ainda, que antes de orar, e virou Ezequias o rosto para a parede. Ele virou para a parede, e isso me traz algo no meu coração. Ezequias, minha mãe, essa atitude dele de virar o rosto para a parede, nos mostra naquele momento que ele dá as costas para tudo que ele tinha. Ele era um rei, ele tinha exército a seu dispor, ele tinha poder, ele tinha recursos, ele tinha o que ele quisesse para trazer ali para resolver o problema dele. No momento que ele vira as costas para a parede, ele vira o rosto para a parede, ele dá as costas para tudo que ele tinha, mas que naquele momento não ia ajudá-lo em nada. Não ia fazer nada em bem da situação que ele precisava. Não ia trazer a resposta que ele buscava. Quando ele vira o rosto para a parede, ele dá as costas para o mundo. Quando ele vira o rosto para a parede, nos traz, meu amado, totalmente a noção que ele está virando para o Senhor. Ele está virando totalmente para Deus e dando as costas para o mundo, para aquilo que nada ia agregar a ele. É isso que precisamos fazer. Precisamos, meu amado, no momento da adversidade, no momento de luta, no momento do deserto, virar o rosto, virar a nossa face para o Senhor. E dar as costas para o mundo, dar as costas, meu amado, para tudo que está trazendo tristeza, dar as costas para aquilo que eu acho que é o meu porto seguro. Quantas pessoas acham que é o porto seguro? Eu estou aqui hoje, estava vendo, hoje, umas notícias. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis. O mundo inteiro vive um momento que ninguém tem domínio sobre ele. E era momento agora, Deus falava no meu coração, que agora é o momento, gente, sabe, da humanidade, do povo unir, não ficar em brigas, unir todo mundo no mesmo propósito, de virar o rosto para o Senhor, virar a face para o Senhor, e clamar dele, clamar: Senhor, tem de misericórdia da nossa nação, tem de misericórdia da humanidade, tem de misericórdia, Pai, das nações do mundo. Senhor, olha para este povo. Gente, é quase sabe, 500 mil de vidas mortas. É muita gente morrendo. É muita gente perdendo a vida. E o povo está brigando. O povo está brigando. Nós podemos olhar aqui no Brasil, todos os fins de semana, é uma passeata contra um presidente, contra outro. É hora de unir, é hora de virar a face para o Senhor e dar as costas para o mundo. Dar as costas para aquilo que não vai agregar nada, não vai trazer solução. Isso não vai trazer solução. Não é hora de ficar julgando, não é hora de ficar acusando um governador, um presidente, acusando o outro. Não é hora de nós unirmos em oração. Unimos um só propósito. É hora, meu amado, de colocar em prática o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14. O povo precisa orar, precisa clamar, precisa buscar a presença do Senhor. E eu quero te convidar nesta manhã, meu amado, a colocar isso no seu coração. É hora de nós virarmos o rosto para a parede, ou seja, virarmos a nossa face para a face do Senhor, porque Ele sim nos dará uma resposta. Não é hora de brigar, não é hora de julgar, não é hora de, sabe, de ficar vitimizando, não é hora de ficar ofendendo, mas é hora de unirmos em oração, humilhar na presença do Senhor, e Ele sim pode mudar a história. Quando Ezequias virou para a parede, ele orou, ele buscou o Senhor, ele abriu, ele rasgou o coração. É hora de rasgarmos o nosso coração. O momento que vivemos é um momento difícil. Eu nunca imaginei viver o que estamos vivendo. Eu acho que nem você imaginou. Ninguém nunca imaginou viver o que estamos vivendo. E as coisas, quando começam a melhorar, aí volta tudo para trás. É um passo para frente, 10 para trás. Começa notícias ruins pipocando, as coisas acontecendo, cepa vindo de outro país para cá, e pessoas já contaminadas. Meu amado, será que o povo não está entendendo? Não é hora de brigar,
É hora de orar, é hora de dar as costas para o mundo, é hora de dar as costas para, sabe, as contendas, dar as costas para aquilo que traz briga, que traz desunião, e virar face para o Senhor, olhar para a parede, e a parede nos mostra que é olhar para o Senhor, falar: Deus, tem de misericórdia, e começar a clamar. A Bíblia fala que Ezequias, quando ele orou para a parede, ele abriu o coração e falou: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e coração perfeito, e fui reto aos teus olhos. A Bíblia fala que ele rasgou o coração. Como está a vida do povo? Nós temos que ter vida na presença do Senhor, para podermos olhar face a face e falar: Deus, eu andei nos teus caminhos, eu fiz a tua vontade. Olha para essa nação, olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para a minha casa. Eu preciso colocar a minha casa em ordem, porque essa foi a palavra que o Senhor Deus mandou. Quando ele olhou para a parede, ele estava declarando que ele precisava somente do Senhor. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele conseguiu na vida, poder, dinheiro, fama, não ia ajudá-lo em nada naquele momento. É hora, meu irmão, de termos essa atitude que Ezequias teve. Ser objetivos em oração, sermos fiéis em oração. Ele orou, ele clamou, ele abriu a boca e ele declarou, e ele prostou diante do Senhor. É hora de nós nos humilharmos diante do Senhor, prostarmos diante do Altíssimo. Quando fazemos isso, nós estamos declarando a soberania total, o domínio, está tudo nas mãos do Senhor. Ele tinha tudo, ele tinha todos os recursos que ele pudesse, que ele precisasse nas mãos, mas não adiantava nada. E nós estamos vivendo isso hoje. Recursos não estão adiantando. O povo está brigando, o povo está lutando, o povo está, meu amado, numa situação terrível. Não é hora disso, é hora de nos unirmos. É hora, meu amado, de todo mundo dar as mãos e declarar: o Senhor é soberano. Pai, tem de misericórdia desse mundo. Tem de misericórdia, Pai, e cura, e salva, e muda a nossa história. A Bíblia fala, olha para você ver que diz a palavra do Senhor: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quando eu li isso, já li isso várias vezes, e lendo isso novamente para preparar esse sermão, Deus encheu meu coração de paz, Deus encheu meu coração de alegria e de esperança, quando Ele fala: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Quando oramos, quando clamamos, Deus ouve, e Ele vê o nosso choro, Ele vê as nossas lágrimas. E a Bíblia fala que Ele falou: olha, eu ouvi, e eu acrescentarei 15 anos na sua vida, e ainda te livrarei das mãos do rei da Síria, e a tua cidade eu te defenderei, a ti e esta cidade eu defenderei. Meu irmão, Deus dá muito mais além do que nós pedimos. Deus Ele dá além daquilo que nós clamamos, que nós precisamos, que nós buscamos dEle, porque Ele sabe daquilo que você necessita naquele momento. Ezequias só não precisava de cura, ele precisava ainda de libertação. Ele precisava de que o Senhor Deus livrasse a cidade, livrasse o povo dele da mão do rei da Síria. E Deus sabe daquilo que você precisa. Quando nós ajoelhamos, quando nós viramos a nossa vida, o nosso rosto para o Senhor, quando nós olhamos somente para o Pai, quando nós olhamos somente para aquele que pode fazer o milagre, Ele te atende e Ele te dá além daquilo que você busca, além daquilo do que você precisa, além daquilo do que você necessita naquele momento, Ele te dá. Ele olha para você e fala: filho, tu me pediu isso, eu vou te dar mais. Filho, tu está me clamando isso, eu vou te dar mais, porque eu sou poderoso, eu sou o Senhor, eu olho para você, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho ouvido as suas orações. E ele fez isso com Ezequias. A Bíblia fala que o Senhor Deus acrescentou 15 anos para ele. Ele olhou para a parede, ele olhou, meu amado, e virou o rosto. E isso nos mostra que nós precisamos fazer isso, virar as costas para o mundo. As costas para aquilo que nós achamos que vai nos dar alguma coisa. E totalmente enganados, estamos totalmente equivocados. Que a nossa resposta, a nossa vitória, ela só vem do trono. Ela só vem do Altíssimo. Ela só vem daquele que pode fazer, que pode mudar a sua vida.
É interessante demais esse texto. Porque no momento da tempestade, no momento da adversidade, o momento caótico que esse homem passou, o momento de dor, não cale, meu irmão. No meio da tempestade, não cale a sua boca para o Senhor. Não é você abrir a sua boca para a pessoa errada, para a situação, para buscar resposta em algo errado, mas busque sempre no Senhor. O rei não quis falar, ele nem com Isaías, ele falou, ele olhou, a Bíblia fala que quando ele recebeu a mensagem, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia fala, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E chorou Ezequias muito, depois que ele orou, que ele falou, que ele se abriu, que ele rasgou o coração, ele chorou muitíssimo. Não é pecado chorar, não é pecado, nem vergonha, chorar diante do Pai. Vergonha é chorar diante daquele que nada pode fazer por você. Vergonha é achar que nós conseguimos alguma coisa pelas nossas forças e deixarmos de buscar aquele que pode, aquele que tem poder para fazer alguma coisa, aquele que tem poder para fazer algo para mim e por você. E outra coisa que eu aprendo nesse texto, a Bíblia fala, quando Isaías fala para ele, arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem. O que precisamos, gente? Colocar em ordem na nossa vida. O que, meu amado, nós estamos precisando colocar em ordem? Muitas vezes nós estamos com a nossa vida desarrumada em várias áreas. O servo de Deus, ele precisa ter a vida em ordem, em todas as áreas. A nossa casa, a nossa vida, meu amado, ela é um santuário do Senhor. Talvez nosso coração está carregando muita tristeza, está carregando muita falta de perdão, está carregando muita mágoa. E é hora de colocarmos em ordem. Pastora, mas eu não sei o que eu preciso colocar em ordem na minha vida. Nós precisamos, meu amado, ter sintonia com o Mestre. Estarmos, meu amado, alinhados com a vontade do Senhor. E Ele vai falar no seu coração. Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. Quando abrimos o nosso coração, Deus, o que eu preciso mudar? O que tem que colocar em ordem na minha casa, na minha vida? Ele vai falar com você. Ele vai te mostrar. Ele vai trazer à sua memória aquilo que você precisa mudar. Então, coisas importantes eu quero deixar para mim e para você essa manhã. Vamos olhar das costas para o mundo e olhar para o Senhor. Buscar a face do Senhor em oração, porque Ele vai te responder. O Senhor Deus não vai deixar, meu amado, as suas lágrimas em vão. A sua oração não vai bater e voltar, ela vai chegar ao trono, porque a Bíblia fala que Deus, Ele disponibiliza anjos para recolher a nossa oração e levar ao trono. Outra coisa importante, coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem aquilo que você sabe que precisa ser colocado. Na sua vida espiritual, na sua vida física, cuidar da saúde, cuida da sua vida financeira, cuidar, minha amada, da sua vida espiritual, que é o mais importante. Coloque em ordem e clame ao Senhor. E com certeza, a oração, ela é respondida. A tua oração, ela vai encontrar resposta em Deus. Ela vai encontrar a resposta no Senhor. E Deus vai descortinar o céu e mandar bênção para você. E esse texto nos ensina isso, meu irmão. O rei Ezequias era um homem temente a Deus. Ele andava nos caminhos do Senhor. Ele vivia, sabe, segundo a vontade do Pai. Como eu e como você muitas vezes. Mas não foi isento, não foi poupado de enfrentar uma adversidade. Não foi poupado de passar por um problema difícil, de passar por uma adversidade na vida dele. Então, por sermos fiéis, por andarmos na presença do Senhor, não vai nos isentar de passar pelo deserto. Mas quando passarmos pelo deserto, nós oraremos, nós chegaremos à presença do Senhor e Ele vai nos atender. A diferença, meu irmão, que nós temos, os servos de Deus, de enfrentar uma adversidade. Pastor, mas então o que adianta eu ser fiel? Minha amada, adianta, sabe o que adianta? Que no momento da adversidade, no deserto, você vai ser fortalecido. Você vai ser abençoado. Deus vai te dar a resposta. Deus vai trazer para você aquilo que você busca e muito mais ainda.
como ele fez com o rei Ezequias. Ele acrescentou anos de vida e ainda livrou todo o povo de Judá das mãos do adversário. Assim ele faz comigo e faz com você. Não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe, meu amado, no momento da luta, no momento do problema, no momento da tempestade, de olhar para a face do Pai, de buscar ao Senhor, você e ele. O rei buscou o Senhor. Ele não chamou ninguém para ir com ele. Ele foi ele e o Senhor. Há momento da nossa vida, eu aprendo mais uma coisa. O momento de deserto é momento meu e de Deus. O momento de deserto que você passa é momento seu e do Senhor. Talvez você passou algum apuro, alguma situação complicada, ou tem passado. Eu quero te falar uma coisa com você. Olhe para a parede. Vire para a presença do Senhor. Dê as costas para aquilo que você acha que é seu porto seguro. O nosso porto seguro, ele é o trono. O nosso porto seguro, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor. Então você tem que olhar para o Senhor. Você tem que olhar para o Mestre. Tu tem que olhar no momento da luta para o Senhor, como o rei Ezequias fez, e clamar, rasgar o seu coração. Rasgar, meu amado, sem reservas. Falar, Deus, eu estou aqui. Eu andei nos teus caminhos. Eu fiz a tua vontade. Mas aí, meu irmão, tu tem que estar realmente na vontade do Senhor. Tem que ter cara para falar isso com o Senhor. Pai, eu fiz a tua vontade. Então, Senhor, muda a minha história. Muda, Pai, o que está determinado para mim. Muda, Senhor. Onde a enfermidade traz cura. Onde a tristeza traz alegria, Pai. Porque eu sou teu filho e eu sou tua serva. Muda a minha história. Muda, Pai, essa situação que eu estou vivendo. E Deus vai mudar, meu irmão. Ele fez com Ezequias, ele faz comigo e faz com você. Ele acrescenta anos e anos e anos de vida na sua vida. Ele acrescenta alegria na sua vida. Ele acrescenta paz na tua casa. Basta você virar as costas para o mundo, para aquilo que tu acha que vai trazer paz, e olhar para o Senhor. Vira de frente para o Senhor. Face a face com o Senhor. Frente a frente com o Mestre. Chora na presença dEle. Rasga o seu coração. Ore a Ele. Declare a sua total dependência dEle. Declare. Não importa que posição que você tem. Não importa se você é rei. Não importa que posição que você ocupa. O que importa é que ninguém é nada. Nós não somos nada. O Senhor é tudo. O Senhor, Ele é poderoso. Dependemos dEle. Das boas mãos dEle. Somos totalmente dependentes do Senhor. E hoje, que você possa declarar isso. Eu dependo do Mestre. Sem Ele eu não sou nada. Meu irmão, se o mundo, se as autoridades reconhecesse que só o Senhor é Deus, reconhecesse que não é político, que não é, sabe, não é sistema, mas é o Senhor. O Senhor podia, se Ele quisesse, num simples toque, mudar essa história que estamos vivendo. Mas Ele quer nos ensinar muito ainda. Ele quer ensinar muito para cada um de nós, que tudo está no controle dEle. Não somos nada, não é dinheiro, não é posição, não é título, não é nada. É tudo pelo Senhor, pelas boas mãos dEle. É tudo pela graça, pela misericórdia do Senhor. Isso, minha amada, é uma coisa que está, sabe, está patente, está assim, ó, estampado. Mas muitos ainda insistem em não enxergar. Insistem em não reconhecer. É lamentável. Dentro das próprias igrejas. Eu sigo muito, hoje com as redes sociais, a gente segue muita igreja. E eu fico seguindo muitas igrejas, eu vejo vários líderes religiosos, vários pastores, falando do nosso povo. Se acham demais, se julgam demais, e esquece que tudo é do Senhor. Tudo é dEle, para Ele. Tudo é por Ele. Igreja grande, igreja pequena, igreja vazia, igreja cheia, para o Senhor não tem diferença. O que importa é o coração do homem. Deus não vê como o homem vê.
Deus vê o seu coração. Deus vê, meu amado, o que você está fazendo, qual é a motivação do seu coração. Qual é o seu ânimo em servir ao Senhor? É por amor? É por obediência? Ou é simplesmente por compromisso? Você está na presença do Senhor, na casa do Senhor, é por amor, é por estar na presença dEle, é por querer Ele estar, é por querer ter a intimidade com Ele, é por simplesmente compromisso social. Deus olha isso. Então, resta para mim e para você, como servos do Senhor, é servir ao Senhor como único caminho, a única saída que temos é Deus, é o Senhor. E isso precisamos entender, e o mundo precisa entender isso. O que nós vamos fazer? Orar, para que Deus abra os olhos espirituais da humanidade. E fazer como fez o rei Ezequias, com toda, a estrutura que aquele homem tinha, toda a estrutura que ele possuía, nada adiantou. Ele deu as costas para tudo aquilo, e olhou somente para o Senhor, e buscou do Senhor a resposta para o milagre que ele queria. Nós vamos agora virar, meu amado, a nossa face para o Senhor, e buscar o milagre que nós precisamos nessa manhã, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família e para este mundo, em nome de Jesus Cristo. Vamos virar agora para o Senhor e vamos orar a Deus. Pode ficar de pé e clamar ao Senhor: Deus, muda a nossa história. O rei Ezequias fez isso: Senhor, muda a história, Pai, porque eu não quero morrer, eu quero viver, porque eu andei, ó Pai, em santidade, eu fiz o que era reto diante dos seus olhos. Então, Pai, ouve a minha oração. Nós vamos orar assim neste momento. Nós vamos orar nesse sentido agora. E eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e vai responder: olha, fala para o meu servo e para a minha serva, que eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. E mudarei a sua história, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai eterno, a tua palavra foi pregada nesta manhã. Espírito Santo, eu não sou nada, Pai. Eu não sou nada diante de Ti. Mas eu apresento agora, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Ó Pai, eu sei que cada um tem uma tristeza, cada um tem um problema, cada um, ó Pai, enfrenta uma tempestade, cada um enfrenta um deserto. Mas no deserto que passamos, ó Pai, nós sabemos que as Tuas boas mãos estão conosco. E queremos nesta manhã, Pai, virar as costas para o mundo. Virar as costas, Pai, para aquilo que muitas vezes, ó Pai, achamos que era o nosso porto seguro. Achamos que era a nossa salvação, que era a nossa resposta. E queremos virar, ó Pai, somente para o Senhor. E buscar do Senhor uma mudança. Buscar do Senhor uma resposta. Buscar do Senhor um milagre. Pai, responde agora o teu povo. Responde agora a tua igreja, Pai. Responde, ó Pai, cada oração nesta manhã, Senhor. E nos faz, Senhor, vencedores. Nos faz mais que vencedores, Pai, em Ti. Pai, não somos nada. Não temos nada que não for vinda do Senhor. Não temos nada, Pai, que não for pelas Tuas boas mãos, Senhor. Pai, nesta manhã, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, tudo que fizemos contra Ti, ó Pai. E nos acha agora, Pai, digno, Senhor, de estarmos diante da Tua presença. E receber, Pai, não que merecemos, Pai, mas pela Tua misericórdia. Receber, Pai, um milagre que vem do Senhor. Nesta manhã, Pai, eu Te agradeço, Pai. E desde já, Pai, declaro esta igreja abençoada. Declaro, Pai, este povo abençoado. Que eles saiam daqui, ó Pai, totalmente, ó Pai, com a fé renovada, com a esperança renovada, Pai. Porque, ó Pai, nós temos um Deus que muda a nossa história, que muda a nossa situação, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.